sistema político brasileiro, ele é muito, a competição dele é muito restrita e a gente viu uma melhoria disso aí, ou seja, a influência do dinheiro não ser tão decisiva, a concentração do dinheiro nas campanhas diminuiu. Quem perdeu? Perdeu os candidatos homens, perderam os candidatos mais educados, perderam os candidatos que tinham acesso principalmente aos recursos empresariais. Olá, bem-vindo a mais este programa do canal Brasil, desta vez em parceria com a Fundação Brava. Hoje a gente vai conversar sobre esse estudo aqui, o poder do dinheiro nas campanhas eleitorais, um estudo capitaneado pela Fundação Getúlio Vargas junto com a Fundação Brava. E para essa conversa a gente recebe o professor Jorge Avelino, professor da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do CEPESP, e o professor Daniel Hidalgo, do MIT, dos Estados Unidos. Bom, muito obrigada por aceitarem o convite de conversar com o Brasil. Bem, eu já começo, antes da gente falar mais sobre essa pesquisa, falar um pouquinho de contexto. A gente acabou de passar por uma grande mudança na legislação brasileira, mudança do sistema de financiamento privado para financiamento público das campanhas eleitorais. Isso claramente já provocou uma série de mudanças no nosso sistema. Mas a grande pergunta para começar, professor, só uma explicação, o professor Daniel vai responder em inglês. Ele entende português, mas eu acho que a gente vai compreender melhor o que ele pensa e como ele vê o nosso processo, se ele discorrer em inglês, mas vocês vão acompanhar com legenda, tá bom? Então, eu queria começar perguntando se essa foi uma decisão acertada, agora que a gente já testou a lei nas eleições de 2018. Olha, Thaís, a gente tem só uma eleição, né? Então, a gente tem muita cautela, porque, na verdade, em ciência política, a gente tem só uma observação. Então, Mas, em princípio, a gente viu foi a redução das diferenças. O sistema político brasileiro, a competição dele é muito restrita e a gente viu uma melhoria disso aí, ou seja, a influência do dinheiro não ser tão decisiva, a concentração do dinheiro nas campanhas diminuiu. E ele diminuiu, quem perdeu? Perdeu os candidatos homens, perderam os candidatos mais educados, perderam os candidatos que tinham acesso principalmente aos recursos empresariais. Esses são os candidatos que tinham mandato, então são características brancos, são essas características que confluíam para determinar o acesso aos recursos eleitorais. Quando você faz isso, você achatou um pouco as diferenças. Não é que o grupo de baixo passou a ter mais dinheiro, é que o grupo de cima passou a ter menos, achatou as diferenças e tornou o sistema mais competitivo. E na sua avaliação, professor Daniel? Well, I think there was a very clear and important problem with the previous regime where companies had very little limits on what they could donate legally, and the campaign finance system was completely dominated by donations from companies. So the reforms that occurred as a result of the Supreme Court decision, I think, really did level the playing field in an important way that I think was probably very important for Brazilian democracy. And it's clear from what the research that Jorge and his co-authors did was that those who had the most really got closer to their main competitors. So in that sense, it really did introduce a little bit more equality into the system. That said, as Jorge pointed out, the competition is still quite restricted in any given election. So it's not to say that anyone has a chance of winning. It's just to say that those who maybe were close to winning are on a more level playing ground with those people who did win. Vamos falar um pouquinho dessa mudança em termos de qualidade, especialmente em termos de noção de justiça, de fairness nessa disputa. A gente coloca aí quem tinha acesso a mais dinheiro perdeu, mas em termos de distribuição dos competidores, o senso de justiça durante as campanhas, a gente já consegue enxergar alguma coisa nisso? Olha, esse é um ponto importantíssimo e é o motivador principal
de qualquer preocupação com o dinheiro na política. O Adam Tchaikovsky, que é um cientista político, que até vem dar uma palestra agora essa semana aqui no Brasil, está no Brasil, deu uma entrevista para a Folha ontem, né? Na Ilustríssima, ele tem uma metáfora que eu acho muito feliz, que as eleições são as cereias da democracia. O que ele quer dizer com isso? Que as eleições ela tem que, de alguma forma, hipnotizar a oposição e fazer ela acreditar que ela vai ter melhores chances na próxima rodada, ou vai ter chances iguais de competir na próxima rodada e que na próxima rodada ela pode ganhar. Se o dinheiro começa a afetar muito a competição, vai tirando cada vez mais a legitimidade das eleições. Por quê? Porque a eleição per se deixa de ser muito importante, porque na verdade ela se resolve antes. Quem tem mais dinheiro vai ganhar, então a eleição já está resolvida. Tira da eleição aquela incerteza mínima necessária para qualquer regime democrático. Ou seja, quando entramos numa eleição, evidentemente que existem pesquisas de opinião que dizem que as minhas chances de ganhar são maiores ou menores. Mas isso tem que ter a ver com o processo político em si, e não com o processo de arrecadar fundos. Ou seja, tem uma qualidade melhor, uma equidade, um equilíbrio maior na disputa, professor Daniel? Yeah, I think especially in the context of Brazil, when you have the districts are like states, so there's many candidates, and voters need some way of figuring out who to pay attention to, who to vote for, and the way that it's done is money brings candidates to people's attention. And so you just can't get around the question of the basic fairness of the system without understanding where the money is coming from, how it's distributed, and it's just very clear that the previous system concentrated too many resources in too few actors. Falando agora sobre a questão dos custos, vocês já colocaram aí a diferença, a redução da desigualdade ali na entrada da competição. Em termos de custo da campanha, claro que o financiamento ficou limitado ao tamanho do fundo eleitoral e à distribuição do dinheiro. Isso provocou uma redução de custo, mas do ponto de vista de mais eficiência para as campanhas? Já é possível dizer isso? Não, eu acho que não dá. O que a gente sabe é o seguinte, houve uma redução dos gastos totais, né? Não caiu tanto quanto se esperava, porque a campanha para deputado federal, que foi a que a gente analisou, ela é muito importante, tanto que ela é o objeto da maioria das propostas de reforma política. Quando você fala de reforma política, sistema distrital misto, as propostas que aparecem têm a ver com a eleição para o legislativo, e não para prefeito, governador e presidente, que são as eleições majoritárias. Então, houve uma redução, mas os parlamentares não são assim, eles tinham estimadores anteriores, e eles botaram um teto, em que esse teto ele era superior à média do que tinha sido gasto nas eleições anteriores. Então, não houve muita redução do custo, assim, do custo médio, né? Mas você tem um teto em que ele, por exemplo, ele não limitou isso aí. O que limitou foi o acesso, ou seja, o excesso de gastos que havia por alguns candidatos, isso se limitou, né? Melhorou a competição, quer dizer, candidatos negros, mulheres, com essas características menos instruídos têm mais chance de se eleger, mas ainda é um sistema muito fechado, muito fechado. Então, não, é auspicioso, é uma primeira mudança, ela resultou em consequências que são auspiciosas, mas a gente ainda tem que prestar atenção ainda para ver como o sistema funciona e entender melhor isso. Qual seria um próximo passo? A gente teve uma decisão aqui de não poder ter financiamento das empresas e voltamos basicamente para o funding público. O próximo passo para melhorar a eficiência e provocar mais equidade, mais equilíbrio na disputa, professor? I think a really core or key question is how this public money, from that's distributed to the candidates, how that decision-making happens, because right now there's not very much transparency in how party leaders decide which candidates get which money. And given that at least currently the vast majority of the money comes from the public, that sort of transparency in both decision-making, both for the candidates and for the public, to me is essential. And so the money is not just being allocated to close allies or colleagues of the party leaders and distributed in a way that reflects the broader Brazilian society. As discussões, professor Jorge, que o senhor acompanha aqui no Brasil, estão caminhando para melhorar essa transparência? Eu acho que tem muita discussão sobre isso. Acho que o TSE
tem feito um trabalho louvável, né? O TSE tem se esforçado bastante para tornar as eleições, o processo eleitoral o mais transparente possível, e eu acho que essa é uma questão que vai estar na ordem do dia, ou seja, se a gente dá dinheiro público para uma entidade qualquer, um partido político, eu acho que a gente tem o direito de cobrar não apenas prestação de contas, mas também dar algumas orientações sobre como esse dinheiro vai ser gasto, para evitar isso que ele estava falando, que aí a direção partidária cria uma oligarquia própria, onde apenas aqueles candidatos que apoiam essa direção vão ter dinheiro e os outros que seriam oposição no partido não. Ou seja, você torna muito difícil a renovação dos partidos, o que em muitos casos é uma coisa boa, os partidos mudarem a sua perspectiva, renovarem seus programas, as suas lideranças e assim por diante. Então, acho que essa questão da transparência é fundamental, não apenas na prestação de contas, que eu acho que pode e deve melhorar. Sei lá, hoje em dia você presta contas e... Eu acho que talvez tenha uma coisa como se fosse a Receita, você faz sorteios e aí você vai pegar mais aprofundadamente como foi gasto aquele dinheiro, alguma coisa. Claro que foram 50 mil candidatos nessa última eleição, na próxima do ano que vem a gente espera que sejam 500 mil, então você não vai analisar 500 contas. Agora, esse grupo, como eu falei, já que a eleição é concentrada, vamos nos focar naqueles que gastaram mais. Isso dá para fazer. Então, se melhorar a prestação de contas, introduzir algumas regras sobre a distribuição desses recursos, de forma a evitar esse favorecimento, para mim seria muito importante. E um terceiro ponto que eu acho é que depender exclusivamente dos recursos públicos pode levar a consolidação de um afastamento dos partidos com relação aos seus eleitores. Porque na hora que você tem os recursos garantidos, você só vai se preocupar com a campanha, atingir o eleitor durante a campanha. Você não vai se preocupar em ganhar esse eleitor, trazer ele para dentro do partido, motivar esse eleitor a contribuir na hora da campanha. Então, tem uma vida partidária aí que vai acabando convencendo o eleitor no final da história a contribuir. Então, como fazer isso, né? Como a gente evita, já que estamos nas metáforas gregas, evita oscila de você ficar com financiamento empresarial e, portanto, dá origem a esse desnivelamento e, na pior das hipóteses, aos escândalos políticos que a gente viveu, e o Caribe de ficar com partidos estatais. Então, como é que a gente consegue entrar nesse meio termo aí? Não é um meio termo fácil, eu admito, mas eu acho que é um bom problema para a gente pensar. Professor, conta para a gente um pouco como é lá fora esse financiamento das pessoas. Essa já é uma cultura, uma prática antiga, por exemplo, nos Estados Unidos, o que de alguma forma, tudo bem que o sistema lá é diferente, é distrital, mas de alguma forma esse modelo de financiamento que as pessoas podem doar o dinheiro acaba transformando um pouco essa realidade que o professor Jorge colocou aqui, que é de aproximação contínua, né, ou de pelo menos uma convivência contínua do eleitor com o seu candidato. Explica um pouco para quem está assistindo a gente como funciona isso lá fora e aí emenda colocando se esse sistema funcionaria para o Brasil na sua visão. Yeah, so in the United States, individual donations just from people like me or my mother or anybody are a really important part of the system. So for someone running for Senate or for Congress, usually something like 70% of the money that they get comes from just normal everyday people. And there's a really strong culture of giving money to candidates that you support. And I think that's actually become much stronger in recent years with the rise of social media, Twitter, Facebook, et cetera. So what you see happening is that candidates from all over the country will put up some video or discuss their policy agenda. People will get really excited about it, ask for money on social media, and people just start donating money. And so you get candidates who come from nowhere, who suddenly have a lot of money coming from all over the country funding their campaigns. And that can be a useful signal of sort of political talent and sort of political capacity. So I think generally that, there's a lot of good things about that. I think the one worry one thing you have to worry a little bit about there is the people who tend to donate money are just the people who are most interested in politics. And those people tend to be on the extremes. So sometimes this culture of getting money from individuals leads to a little bit more polarization because people who in the center maybe don't pay attention to politics, don't give money, but people on the right and the left give money, and it pulls the candidates towards these extremes. So I think it's generally a good phenomenon, but you have to think about some of the costs. And what about Brazil? What is the best system for Brazil? Well, Brazil, I actually think that there is a lot more room for a culture of individual donations, just because, first of all, there's so many types of candidates and diverse candidates that when they run campaigns, they're running campaigns for themselves more than they are running for their parties.
the rise of WhatsApp and Twitter and Facebook, et cetera, which Brazilians love to use, I think actually suggests that there is a lot of room for that kind of donation. I just think, because of scandals and there's probably just sort of a distaste towards politicians, and I think hopefully a new generation of politicians will overcome this kind of this distaste for giving to politicians, and will begin to create this culture of generating support from the bottom up that could help avoid some of the problems of party oligarchies or too much reliance on the state for funding. Professor Jorge, falando dos escândalos, falando da corrupção no Brasil, a gente, no lançamento da pesquisa, O Poder do Dinheiro nas Campanhas Eleitorais, os senhores receberam o ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que ele foi um forte opositor às campanhas, aos financiamentos de empresas, mas, ao mesmo tempo, ele acredita no financiamento das pessoas físicas, enfim. Do ponto de vista da corrupção, o próprio Luiz Barroso diz que essa eleição de 2018 mostrou que, no passado, boa parte do dinheiro que financiou as campanhas veio de superfaturamento de obras. Quer dizer, a gente tinha todo um esquema montado no Brasil, segundo o ministro, por onde corria o dinheiro das campanhas. Essa mudança de agora pode influenciar em toda essa cadeia por onde rodou o dinheiro da política e que agora essa roda não gira mais dessa forma? Olha, num primeiro momento, eu acho que sim. Isso é até tema de um outro capítulo da nossa pesquisa, a questão do financiamento de recursos não contabilizados, né? Mas, voltando à sua pergunta, no primeiro momento eu acho que sim. Agora, como eu falei antes, é apenas uma eleição. Eleição é um jogo estratégico. Então, eu devo esperar que os atores vão se adaptar às novas regras. Então, digamos assim, no futebol, mudou uma regra, o impedimento agora na mesma linha. Então, as defesas se adaptam. Com o tempo, as defesas se adaptam. Então, eu acho que, eu não sei direito qual vai ser o resultado, mas, como eu falei inicialmente, os primeiros resultados que a gente tem são auspiciosos, quer dizer. Mas eu queria só ressaltar um outro ponto, que nós estamos trabalhando até agora apenas discutindo a questão da oferta dos recursos. A oferta sendo, digamos assim, justa, né, como você chamou, é uma coisa super importante. Mas há também os que consideram que a eleição no Brasil é cara por causa da demanda. Ou seja, o sistema eleitoral que a gente tem, ele naturalmente vai levar com que a campanha seja cara, porque Era um minha candidato... próxima pergunta. Mas vamos lá, vamos antecipar isso, é um tema bom. Tudo bem, porque o candidato tem que fazer campanha no estado inteiro, são milhões de eleitores, na maioria dos estados, né? Você tem, os estados brasileiros são maiores que boa parte dos países do mundo, então territorialmente são áreas vastas, muitos eleitores, isso tornaria as campanhas inexoravelmente caras. Então tem um lado da demanda que eu acho que a gente tem que analisar melhor, a gente conhece pouco. O que a gente conseguiu pesquisar até agora foi que dificilmente um candidato faz campanha no estado inteiro. Dificilmente um candidato tem voto no estado inteiro. Os mapas são mais espalhados, denotando que ele tem alguns focos de campanha, onde ele pode ter, é mais provável que ele tenha apoio, onde é mais provável que ele não tenha. Campanha é um jogo estratégico, eu tenho que ir aonde eu acho que os outros não vão, aonde é mais fácil para eu conseguir aquele voto. Então não é todo o estado. Eu não vou olhar para os 32 milhões de eleitores no estado de São Paulo. Eu vou olhar para aqueles grupos onde eu posso ter mais possibilidade de obter votos e, portanto, me eleger. Quer dizer, mas até para encontrar esses grupos e denominar esses grupos, gasta-se dinheiro, né, professor? Certamente. Quer dizer, o custo da campanha já parte deste mapeamento. Professor Daniel, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Como é que o senhor vê o nível de custo de campanhas políticas no Brasil comparado a outros lugares, já levando em consideração que, como a gente tem um sistema diferente, não é distrital, por exemplo, um candidato num estado, ele teoricamente deveria percorrer o estado inteiro. Yeah, so I mean, that's I think a really important question that I think is really related to the electoral system, which on the good side of the electoral system you have with states and districts, open list proportional representation, is that when you go to vote on election day, you have so many candidates you can choose from. The challenge of that is that the candidates have to distinguish themselves from each other, and the only way to do that is by getting themselves in front of the voter, getting their message in front of the voter, which requires a lot of money. So you might see that as a negative. In the U.S., because of our system, we generally have two choices. So it's just much easier
menu to choose from for voters. You don't really, if you're always tend to vote Democrat, there's just one choice for you. If you always tend to vote Republican, there's just one choice for you. If you're Brazilian, you tend to vote for PT or PSDB, there's a lot of candidates from the PT or for the PSDB. So I think I think there's some institutional reasons that Brazilian elections are going to be always quite expensive. Even in compared to Latin American countries? Yeah, I think so. I mean, Latin American countries vary a lot in their electoral systems, and my impression is that in places where you have systems that reduce the number of options, that you just don't have the same kind of massive expenditure that you do in the Brazilian case. But that's I think it's an important thing to research, and electoral system isn't the only variable. É porque nas pesquisas que a gente fez, os gastos de campanha variaram muito entre os estados brasileiros, que nós abrimos por estado, então dos 26 estados mais o Distrito Federal. Surpreendentemente, a campanha mais cara não está em São Paulo, está em Goiás. São Paulo eu acho que é o quarto ou quinto, ou seja, o sistema eleitoral, como eu falei antes, a gente não sabe direito qual é o efeito dele. Mas certamente é mais complicado do que essa ideia de quanto maior o distrito, mais cara é a campanha. Então tem algo para ser aprendido aí. Essa variação entre os estados foi surpreendente. E foi surpreendente também quando a gente tentou ver o efeito do dinheiro na probabilidade de eleição. A gente tem uma medida que é uma medida muito simplória, né? A gente simplesmente ranqueou o número de vagas de cada estado. Então, por exemplo, o Acre, que é o primeiro pela lista alfabética, tem 8 vagas. A gente ranqueou os 8 que mais gastaram e viram qual percentual dessa primeira lista estaria nos 8 eleitos. Os números foram realmente muito altos, muito assustadores. Em algumas eleições passa de 80%, ridículos 80% eu diria. Então, isso só reforça a nossa ideia de que o dinheiro ainda é muito importante. O dinheiro, se você não tem dinheiro, a chance de você se eleger é muito baixa. O cenário melhorou, indiscutivelmente, mas você precisa ter dinheiro para se eleger. O presidente Bolsonaro vive dizendo que ele fez a campanha mais barata da história, que ele teve uma ajuda das redes sociais, enfim, mas é quase como uma exceção. No sistema geral, o dinheiro ainda continuou fazendo diferença. O que, na verdade, meu palpite é que na eleição do Bolsonaro valeu uma coisa chamada mídia social, que foi uma novidade que foi introduzida. Todo mundo que introduz uma novidade em qualquer ramo da economia usufrui daquele primeiro momento de você ter a vantagem, você saiu na frente. Eu acredito que na eleição de 2022, todo mundo vai usar mídia social, ou seja, vai equalizar de novo em torno disso aí, ou seja, talvez o dinheiro aí tenha mais importância. Então, o Bolsonaro, para se reeleger, se ele for candidato, obviamente, ele vai ter que talvez gastar mais dinheiro do que imagina. A vantagem competitiva, comparativa que ele teve agora não vai estar com a mesma intensidade. Exatamente. Quero falar agora um pouco sobre um ponto específico, que é a participação das mulheres, que aumentou bastante. A gente tem essa regra nova da destinação obrigatória do recurso para campanhas de mulheres. E se foi via o aumento do financiamento ou não, a gente não sei se a pesquisa já mostra, mas de alguma forma a gente teve um aumento expressivo da participação de mulheres no Congresso Nacional com a eleição de deputadas. Como é que o senhor vê isso entre a mudança da legislação e o efeito? Eu acho que a mudança da legislação teve um efeito positivo no sentido de que reduziu a vantagem dos homens em relação às mulheres. Como eu falei, aqueles que tinham a probabilidade de ter acesso a recurso empresarial, que perderam mais com essa nova legislação, eram os homens. Então está mais próximo, está mais competitivo. Eu diria que hoje uma mulher candidata na média tem mais chance de se eleger do que tinha no passado. Agora, a coisa da representação das mulheres, aí eu tenho até um aluno que está trabalhando um doutorado sobre isso, porque nós temos que ver se as mulheres se filiam mais ou menos, porque para ser candidato tem que ser filiado. O tempo de filiação das mulheres, se elas saem candidatas e depois se elas se elegem. A barreira pode estar todos esses lugares ou pode estar especificamente num deles e assim por diante. Agora, do ponto de vista da oferta de recursos, ela ficou mais igual. Ainda assim, uma tremenda de uma desigualdade. O nosso mundo ideal mais justo seria que a diferença fosse bem pequenininha. Ainda existe uma diferença, mas melhorou. Inclusive, essa diferença que o senhor está falando entre a oferta e a demanda, quer dizer, a oferta melhorou, mas a demanda das mulheres, não necessariamente por qual motivo ainda não cresceu. Como é que o senhor enxerga esse fenômeno, professor Daniel? Generally, the sort of political science studies show that once a woman has the sufficient resources to do a good campaign, voters generally are not biased against women relative to men. So the sort of, generally speaking, the evidence shows that there's really not that much bias
amongst the electorate. Where there is the biggest barriers for women in politics tend to be on the supply side. Essentially, when you have these kinds of parties that are controlled by men and they want to keep power to themselves, it gets harder for women to get to the point where they have the resources to get themselves in front of the voters. So that's the big challenge. Now, how that's been addressed internationally varies a lot, but in Latin America, it's really quotas that have propelled women to have more equal presence in the political system. Now, with the Brazilian electoral system, quotas are a little bit more difficult to implement. So I think it could be more challenging. But I do think that you have to look very seriously at the supply side and the relationship with the parties in order to overcome those barriers. Professor, essa pesquisa traz um olhar diferente sobre o que aconteceu nas eleições passadas, porque a gente ficou contaminado por um efeito da eleição passada, que foi a renovação, especialmente no Congresso Nacional, né? Um índice de reeleição baixíssimo comparado ao passado, e de chegada de políticos que nunca tinham participado desse processo. A minha questão é do ponto de vista da qualidade e, enfim, se essa pesquisa mostra uma mudança relevante para uma melhora na qualidade do processo eleitoral brasileiro. Quer dizer, pelo que tudo indica, a gente ainda não chegou naquele ponto sem retorno, né, caminhando para um sistema mais eficiente. Mas pensando nisso, pensando entre uma taxa de renovação, uma mudança da fonte de financiamento, o processo eleitoral brasileiro ganhou em eficiência? Ele, como um todo, na visão do senhor, ele melhorou? A renovação, em média, 70% dos 513 deputados, eles não vão sair na próxima campanha. 30% não vão. Desses 70%, em média, 70 e poucos tendem a se reeleger. Então, a renovação histórica é em torno de 50%. O que, para mim, faz todo sentido. O eleitor não está satisfeito com o Congresso, ele troca metade do Congresso a cada eleição. Agora, aumentou um pouco, foi para 54%, que expressou, do meu ponto de vista também, muito razoavelmente, a maior insatisfação do eleitorado com a atuação do Congresso. Então, agora, eu acho que nós estamos falando só da área da oferta de recursos. Acho que melhorou. Quer dizer, no mundo ideal, a gente quer selecionar os melhores candidatos para serem os nossos governantes. Tudo que vicia essa escolha é ruim. Quer dizer, a ideia que eu quero é sempre ter lá, tomando as decisões sobre a legislação, sobre as decisões do governo que afetam a vida das pessoas, que afetam o destino que as pessoas vão ter, as chances que as pessoas vão ter de poderem progredir na sua vida, sejam tomadas pelas pessoas melhor informadas e com a maior capacidade possível. Acho que a gente, nesse aspecto do financiamento de campanha, a legislação foi positiva. Acho que a gente caminhou um pouquinho nessa direção, mas ainda temos bastante que percorrer. Professor Daniel, a gente assistiu aqui nesse processo eleitoral de 2018 a chegada de vários movimentos sociais para incentivar a renovação na política. Várias entidades e movimentos e grupos que se uniram para promover a entrada, para melhorar o que o professor chama de demanda, né, da política, da escolha de candidatos mais eficientes. A visão lá fora do senhor, especialmente, sobre essa mudança toda do sistema político brasileiro, é uma visão de melhoria na qualidade do sistema ou é só de um início de um processo que ainda não é possível qualificar? Well, I think on the institutional side, I think things like the reform to the campaign finance system are positive in my view, and I generally think that the Supreme Electoral Court is very professional and generally does a very good job of regulating elections, at least compared to many other countries. So I think on the institutional side, things are fine. They can always be improved, but I think there's a lot good there. On the question of these sort of new movements and new forces, there I think it's a little bit too early to know because there sort of these new social media driven movements and groups, I think on the one hand could introduce new actors into society, but when they're not operating through very sort of institutionalized parties and systems, it could be very unpredictable, and
two, it can lead to people being elected who don't have a lot of experience in politics. And I actually personally think having experience in governing and being a politician is actually very important. And so I think it's very important not to devalorize political experience and think that anyone can be a good legislator, when I actually think it's a skill and an important a job that requires experience. So I think that's something to keep an eye on. But it has to start somewhere. Né? Yes, of course. Yes. Eu só poderia complementar, eu concordo inteiramente com o que o professor Hidalgo falou, quando eu falei que a gente tem que eleger os melhores. Os melhores não são necessariamente os mais novos, né? Então, eu acho que a gente quer pessoas que abandonem carreiras alternativas para virarem políticos. Querem pessoas que vão ter alternativas de vida, que não a política, e vão abandonar as alternativas para serem políticos. Não aquele cara que vai fazer da política o único meio de vida possível que ele teve, porque ele fracassou em qualquer outra alternativa. Então, eu quero que essa pessoa tenha uma carreira, tenha uma expectativa. Estabilidade no emprego ninguém tem, mas eu acho que a gente pode fortalecer a questão da experiência. A experiência tem sido sempre muito importante. Tomar decisões em um congresso é sempre uma coisa muito complicada. Os parlamentares que estão lá, todos são muito bem preparados para defender as suas posições. A experiência ajuda bastante também nessa hora. Bem, eu quero agradecer então o professor Daniel Hidalgo, do MIT, dos Estados Unidos, e o Jorge Avelino, professor da Fundação Getúlio Vargas, coordenador do CEPESP, pela pesquisa, pela conversa com o Canal Brasil, em parceria com a Fundação Brava. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Thaís. Thank you very much.